Bom dia, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Tudo bem, pessoal? Eu estava aqui dando uma olhadinha, algumas informações para trazer aqui para vocês. Bom dia, Deus abençoe todo mundo. Sejam todos aí muito bem-vindos na gloriosa paz do Senhor. Vou tomar um própolis aqui para dar uma melhorada na garganta. E vamos caminhando. Tudo bem? Deus abençoe todo mundo. Sejam muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira, dia 22 de setembro, para a glória de Deus. Espero que esteja tudo bem, que você esteja bem, né? Espero que sim, que você tenha dormido bem, assim como eu dormi também, acordado descansado, como eu também acordei, irmão? É que você tenha um bom final de semana, para que você esteja bem, e aí as coisas vão caminhando segundo a vontade e o desejo do coração de Deus, né? Não é assim, irmão? O tempo está passando rápido, as coisas estão acontecendo aí muito rápido, né? E a gente vai dando risada, né? Dei bastante risada hoje, bastante risada, porque eu estava vendo um vídeo que alguém fez a meu respeito, e postou numa outra rede social, trazendo o dia em que eu falei sobre a visão que Deus me deu sobre o sapo e o galo. O sapo, o galo e a cobra, né? Então, e o vampiro, são 4 personagens, né? Ou o morcego. E eu tava dando risada porque eu não lembrava, né? Quando eu falei no culto, né? Eu falei na igreja a respeito de uma visão que Deus havia me dado e que o próprio Espírito Santo me deu a visão já utilizando-se de personagens de Nárnia, né? E muita gente não consegue vislumbrar isso, né? E o Espírito Santo me deu essa visão, essa revelação lá no mês 4, né? E alguém fez um vídeo e postou uma visão de um profeta também, um menino pequenininho assim, lá da África, que falou sobre o mesmo assunto de uma maneira diferente, até um pouquinho depois, né, do que eu disse, mas a gente vê ali que ele está falando da parte de Deus, né, também. E eu achei muito engraçado, né, eu fiquei dando risada sozinho. Eu acordei cedo hoje, 7 horas, 7 e pouquinho, levantei cedo. Faz tempo que eu tô caminhando aqui fora de casa hoje, fazendo algumas coisas. E eu dei bastante risada. Ontem, antes de eu dormir, eu esqueci de tomar meu remédio, desci para tomar o remédio de novo. Era 1 hora e eu fui orar a Deus antes de eu dormir, levantei, fui no meu sofá ali, dobrei os meus joelhos e fui conversar com o Espírito Santo. E Deus falou algumas coisas para mim a respeito da minha vida pessoal, enfim, são coisas particulares minhas, né? Mas o Senhor estava me contando, me lembrando algumas coisas e falando comigo. Deus falou bastante comigo ontem. Eu não sei se você tem conversado com Jesus, se você conversa com Jesus, eu não sei qual é a relação que você tem com Deus. Mas deveria ter, né? Deveria ter. E deveria estar sempre conversando com o Senhor. Eu não sei, Maite, você que tá falando aí. Não, foi agora mês 4 aí, eu acho, né? Mês 4 aí. E ontem o Senhor tava falando comigo, ele falou para mim sobre algumas coisas que vão acontecer, sobre o tempo, né? O tempo das coisas, irmão. Irmã Lulu, bom dia. Irmão Tomás, bom dia. Nathaniel Litsuri, né? É isso o nome dele? Moreninho lá da África, né? Esse aí. E ele teve a mesma revelação, um pouquinho depois, acho que alguns dias depois, e eles colocaram as duas ali, né? Falando sobre o sapo, né? E o cara que vai morrer do coração e tal. E, enfim, né? Mas tá tudo bem. E eu tava dando risada sobre o jeito que Deus fala com a gente, né? Entendeu? O jeito que Deus fala com a gente
a maneira que o Espírito Santo se manifesta quando ele quer nos revelar alguma coisa que está por vir, quando ele quer nos contar alguma coisa que está por acontecer, né? Oi, Daniele Biondi, bom dia. Que está por acontecer, entendeu? E o Senhor falou algumas coisas a respeito da minha vida pessoal, tem me alertado sobre algumas coisas que vão acontecer, que estão vindo sobre a minha vida. E eu acho engraçado, né? Como as pessoas não percebem as coisas muitas vezes que estão diante dos seus olhos. Muita gente é assim, né? Não percebe as coisas que estão diante dos seus olhos, né? Não é? Você não acha? E aí Deus dá um toquinho na gente, fala um negocinho, parece que abre uma... né? Parece que o céu se abre e a gente fica de fato impressionado. Eu quero ler o texto antes de eu contextualizar isso aqui para você. Eu quero ler o texto. A gente está na segunda carta aos Coríntios, né? No capítulo 6, a gente viu o 6 ontem. Viu 12 ontem, vai. Não, capítulo 12, desculpe, verso 6. Capítulo 12, né? Desculpe, verso 6. A gente está do 1 ao 10, né? Nós estamos estudando essa semana do 1 ao 10. Aprove a Deus, né? Fazer dessa maneira. Ontem a gente viu o 6. Aliás, o 4 e o 5 a gente viu ontem, né? E hoje eu quero falar sobre o 6 e o 7. Vamos ver se a gente consegue chegar no 10, mas Deus é que sabe. E diz assim o 6, ó: porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor dê para nós o discernimento e entendimento da Tua palavra, que ela possa, meu Deus, descer revelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do Teu coração. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que a Tua mão poderosa, Senhor, venha sobre as nossas vidas. O Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça. E quebrante, Senhor, o nosso coração para que a gente compreenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então o apóstolo Paulo, ele cuidava muito quando ele contava os segredos que ele tinha com Deus, as coisas que Deus lhe revelava, que Deus lhe mostrava. E ele dizia assim: porque se quiser me gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou em mim ouve. Ele estava dizendo: oi Sheila, obrigado, Deus abençoe. Ele está dizendo assim: ó, eu estou contando para você as excelências de Deus, eu estou contando para você as grandezas de Deus. Eu estou contando para você as coisas extraordinárias que Deus me conta, fala, mostra. Mas não é para você ficar olhando para mim como se eu fosse melhor do que de fato eu sou. E as grandezas de Deus, as grandezas que Deus mostra para nós, as grandiosidades de Deus, não são para que você olhe para mim. O apóstolo Paulo está falando isso, achando que eu sou de fato melhor do que de fato, do que de fato eu sou. Eu não sou bom. Eu acho muito legal esse texto. Ele disse assim: para que não me exaltasse pelas excelências das revelações. Quanta gente que se exalta porque Deus mostra coisas grandiosas, né? Não é? Você deve ter visto muita gente aí. Irmão Paulo, feliz aniversário, Vaso. Um abraço hétero. O pai da Ana Paula aí. Deus abençoe você, querido. Que Deus te dê muitos anos de vida. E Deus te abençoe, cara. Tá bom? Deus abençoe você. Vai ter churrasco aí hoje? Hoje é aniversário do meu Totó hoje. Do Romeu. Hoje o Romeu tá fazendo 1 ano.
Mas ele disse que vai fazer um bolo hoje aí, pra ele, um bolinho de carne pros total hoje. Vai ter um bolo aí de aniversário. Festa de um ano. Essas gurias. Oi, Adriana, bom dia, obrigado. Eu tô bem, sim. Já tô legal, tô só com o nariz um pouquinho aí resfriadinho, assim, né? Ainda não salei completamente, mas enfim, a gente tá na transição de temporada aí, né? Tá tudo, mas tô bem, sim, tá tudo bem. Acordei bem hoje, muito bem. Então, muita gente se exalta. Maria, parabéns então amanhã. Muita gente se exalta e se sente bom, grande, melhor talvez do que os outros, porque Deus usa a vida da pessoa, né? Oi, Marceli, parabéns para você também, feliz aniversário. E o apóstolo Paulo está dizendo que para que ele não se exaltasse com as coisas que Deus lhe havia dado, ele disse que foi dado a ele um espinho na carne. Ele disse, me foi dado um espinho na carne. A saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de não me exaltar. O Martinho Lutero, ele achava, veja, é achar que eu estou falando, então quero que você ouça bem que eu estou falando, achar, porque saber ninguém sabe, porque a Bíblia não diz, né? Então, o Martinho Lutero achava que esse espinho na carne era a perseguição dos judeus contra Paulo. Ele achava. Entendeu? E quando ele escreveu bastante sobre isso, tem bastante coisa sobre ele na história, ele falava que na concepção dele, no entendimento dele, Martinho Lutero, estou falando, tá? Ele achava que o espinho na carne do Paulo era a perseguição dos judeus. Ele, né, sofreu muito na mão dos caras. Tem alguns textos na Bíblia, eu até vou procurar aqui junto com vocês, em Gálatas capítulo 4, se a gente acha aí. Gálatas capítulo 4, no verso 13 diz assim, ó, e vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza de carne. O texto diz assim, ó, a estada de Paulo na Galácia, em sua primeira viagem missionária, foi resultado de alguma fraqueza da carne e má aparência. Sua desfiguração era tão repulsiva que os Gálatas poderiam ter rejeitado sua mensagem devido à sua fragilidade e falta de atrativos. Ao invés disso, eles prestaram homenagem ao ver Atos 14, do 8 ao 18. A palavra rejeitaste no grego é ekptuo, significa literalmente cuspir, que alguns comentaristas entendem como referência ao costume de cuspir na direção de um epilético, para evitar a influência de um espírito ruim supostamente habitando nele. Sendo assim, eles sugerem que a enfermidade de Paulo era a epilepsia. É provável, entretanto, que a palavra contém um sentido metafórico de desprezo. Outros especulam que Paulo sofria de alguma forma de oftalmia, mas não se pode ter certeza, por causa do verso 15, que diz assim, qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os olhos e mos daríeis. Então o apóstolo Paulo no verso 15 está dizendo assim, que as pessoas gostariam de tirar os seus olhos que eram bons e dar para ele que tinham os seus olhos ruins. Então veja como dentro da própria palavra de Deus a gente encontra aqui que o apóstolo Paulo tinha um problema grave nos seus olhos e que provavelmente ele tinha epilepsia. Mas é provável. Entendeu? É provável. Oi, Geraldo Cruz.
Giovana, 5 aninhos amanhã. Deus abençoe a vida da Giovana, filhona do Geraldo. Tá? Então, a gente está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Então, no verso 13, ele está falando sobre uma possível epilepsia. No verso 15, uma possível doença radical nos olhos. Entendeu? Veja como a Bíblia conta as coisas, mas talvez você não entenda. Né? E no livro de Atos, no capítulo 14, no verso 8, ele fala que foi cuspido, provavelmente em função da epilepsia, que também era considerada como um demônio naquele tempo, então as pessoas cuspiam para que aquele demônio não saísse do Paulo e entrasse neles. Entendeu? Parabéns para todo mundo que fez aniversário aí, tá? Então, a gente olhando dentro da própria Bíblia, a gente vai encontrando aqui que talvez, né? No verso 19, né? Ele diz assim, ó, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Veja o que ele está dizendo, sinto dores. Sinto dores. Então, a Bíblia não é explícita a esse respeito sobre o espinho na vida de Paulo. Entendeu? Então ela trata sobre algumas coisas, ela fala, o próprio apóstolo Paulo relata, aqui no livro de Gálatas, do capítulo 4, do 13 ao 20, ele fala sobre os seus problemas de saúde. Que provavelmente ele tinha um problema de saúde nos seus olhos, provavelmente ele tinha epilepsia. Ai, meu Deus, e provavelmente ele tinha malária. Por que provavelmente? Porque quando o apóstolo Paulo estava nesse lugar, ele viajava pregando o evangelho, nesta região e neste tempo foram relatados na história casos de malária que todo mundo tinha. Entendeu? Todo mundo tinha naquele lugar, era uma coisa muito comum, né? A malária. Nas ilhas onde o apóstolo Paulo estava, tá? Então, você anota aí, Gálatas 4, do 13 aí ao 20, eu estou te dando aí uma base para você estudar, né? Estou voltando para o texto aqui. Se você quiser outra referência bíblica, no livro de Números 33, 55, o espinho se referia a inimigos. Então aí poderia também ser colocada a tese, né, de que eram os judeus que perseguiam o apóstolo Paulo. Não, Maria Cida, não tem a ver com arrebatamento, isso é outra coisa. Aqui a Bíblia está falando sobre história. É Números 33, 55. E aí você vai poder, ali fala, né, trata, dizendo que espinhos é igual a inimigos, né? Os espinhos são os meus inimigos. Ali fala isso. Mas enfim, eu te dei aqui algumas referências bíblicas para falar para você que o apóstolo Paulo era um homem frágil. Não sei se você sabe, eu já falei para você aqui. Jânio, eu acho que provavelmente, supostamente, são sinônimos, né? É bem provável, né, que ele tenha tido, mas as duas palavras são aplicadas num caso de dúvida. Então a gente não pode, irmão, tá na descrição, a irmã que perdeu Atos aí tá na descrição, só se voltar aos comentários você vai encontrar as irmãs numeradas, tá até na tela aqui, a Manuela colocou, não, o Atos, filha, aqui não tá. Agora eu não sei onde que tá, eu já falei, já passou, já não sei. As meninas colocaram aqui, procura na descrição aí, vai achar.
E então a gente não está falando sobre uma certeza. Atos 14:8. Obrigado, Neuziva. A gente não está falando aí sobre uma certeza quando a gente fala do espinho na carne de Paulo. E existe uma outra teoria. JC Benzi. Deus abençoe, queridão. Um abraço para você também, mano. Você sabe que o pastor também é beloguiano, né? E é intendente, né? Você sabe, né? Turma de 89. Tamo junto. Então, provavelmente, agora, existe uma outra teoria que eu quero te contar também. O apóstolo Paulo, ele fazia parte do Sinédrio Romano. Amém? Sinédrio Romano. O Sinédrio era mais ou menos como uma Câmara de Deputados, pessoas ali que eram importantes, estudiosas, estudadas, né? E que se ajuntavam para decidir coisas. Sinédrio. O apóstolo Paulo fazia parte do Sinédrio. E uma das regras para participar do Sinédrio é que o cara fosse casado. Então, o apóstolo Paulo faz algumas referências na sua vida sobre, livro de Atos também, se não falha a minha memória, dizendo que ele é melhor ficar sozinho como ele, blá, blá, blá. Então, se ele era casado e estava sozinho, subentende-se, é suposição também, você pode usar a expressão que você quiser aí, né? Mas subentende-se que o apóstolo Paulo era casado, tinha filhos e tal. E quando ele abandonou o judaísmo, ele abandonou a sua posição social. Jesus, ele disse, o apóstolo Paulo chega a fazer esse tipo de referência, né? Que ele era o absurdo do mundo, a sujeira do mundo, né? Por ser crente. E ele então teria sido abandonado por sua esposa e família por causa do evangelho. Por isso ele virou missionário, abandonou sua casa, família, perdeu todo mundo para ir pregar Cristo. Entendeu? Pois é, William, eu não sei, porque quando o apóstolo Paulo ficou cego, depois recuperou a visão, né? A gente não sabe disso. Então qualquer afirmação que você vai fazer é mentirosa, porque a gente não sabe. Então são suposições. Então existe esta outra vertente que seria então a tristeza, o espinho na carne, né? Aquela tristeza do abandono, aquela coisa toda e tal. Mas eu acho que é doença, eu acho. Entendeu? É, Cleci. Toda hora é hora da gente brincar e dar risada, não tem problema. Aqui na nossa igreja é sossegado, né? O teu Grêmio ganhou do meu Palmeiras, mas o meu Furacão ganhou do Colorado essa semana também, né? Gauchada, lembrar aí que o Colorado é nosso cliente também, né? Então, a gente não tem como afirmar esse tipo de coisa e eu queria que você entendesse que você não pode subir no púlpito para pregar, entendeu? Você não pode subir no púlpito para pregar e afirmar. Oi, Joacir, seja bem-vindo, queridão. Vem na Marcha do Pato já, né? Se é do 20, já vem no rastejo baixo já. Entendeu, irmão? Então a gente não pode afirmar, né? A gente não pode afirmar que era isso ou era aquilo, porque a Bíblia não diz. Mas, né? Eu, na minha opinião, eu acho que era uma enfermidade, né? Porque ele disse que por 3 vezes ele orou para que o espinho lhe fosse arrancado. Então, eu acredito que poderia ser uma enfermidade e o Paulo sentia dor. Por isso ele disse, é como se Satanás me esbofeteasse, né? Então, essa dor, esbofetear talvez no rosto e sim, então o problema nos olhos, né? E também talvez esse problema nos olhos, mas eu tô aqui, é chutologia, né? Isso é chutologia, é chute, entendeu? A gente acha, né? Acha. Então, não, mais uma vez eu vou dizer, você não pode afirmar porque nós estamos achando, porque a Bíblia não fala, né? Então, aquela referência ali do verso Gálatas 4:13, onde o apóstolo Paulo fala isso, né? Eu acredito que vocês gostariam de arrancar os seus olhos e dá-los para mim, né? Então, talvez ele tivesse esse problema grave mesmo nos seus olhos, sentisse muita dor.
E, enfim, né, Marciano? Beleza, então. Né? Você é mais moderno também, tem que vir no rastejo baixo aí. Entendeu, irmão? Então, a gente falou aqui sobre o espinho na carne do apóstolo Paulo, né? Eu te mostrei alguns textos bíblicos que tratam sobre isso. E o apóstolo Paulo dizia que era para ele não se ensoberbecer em função do poder que ele tinha no seu ministério. A história fala que o apóstolo Paulo era baixinho, bem baixinho, e que ele tinha as pernas de cavaleiro, sabe, perna de alicate? A história, quando a gente vai ler a história, fala que o apóstolo Paulo era um cara que tinha uma sobrancelha bem grossa, tipo taturana, né? Nariz grande, porque ele era romano, que ele era baixinho e que ele tinha as pernas tortas, né? Tipo perna de cavaleiro, assim, sabe como? Então, que ele era uma pessoa repulsiva, cambota, que fala, Laura? É assim? Tá? A história fala isso. Quando a gente vai buscar a história, os livros de histórias, tem um historiador que eu não me lembro agora o nome dele. Ai, Jesus, me ajude. Eu não me lembro o nome do cara, agora me desculpe, mas eu não me lembro. Tem um historiador que é contemporâneo de Jesus, do apóstolo Paulo, né? Porque ele escreveu aí o seu livro um pouquinho depois de Jesus, também, eu acho que 40 e pouco, ou 50, não me lembro bem agora o nome dele. Daqui a pouco eu vou lembrar, eu te falo. Flávio Josefo, obrigado, Miguel. Obrigado, vocês são sempre uma bênção. O Josefo. E o Josefo fala, porque ele era contemporâneo do Paulo, eles viveram no mesmo lugar, né? E o Josefo era judeu, ele não era cristão, você tem que saber isso aí também, né? O Josefo, obrigado, todo mundo sabe, só o pastor que não lembra, né? Mas a minha memória é uma porcaria, né? Desculpa aí. E então o Josefo fala que o apóstolo Paulo era baixinho, bem micrinha, né? Segurança da turma da Xuxa, sabe? Naniquinho mesmo. E ele tinha as perninhas tortas, e ele tinha narigudo, das referências físicas dele, né? E tinha uma sobrancelha muito grossa, né? Tipo taturana, né? Vanderlei Pinho. Que bom. Graças a Deus, né? Pernas arqueadas, né? Esse aí. Eu não sei como é que eu... Enfim. Eu tô te dando algumas referências históricas aqui a respeito dele. Para você aprender junto comigo. A gente está compartilhando conhecimento aqui, na verdade, né? Devia ser uma fofura mesmo, verdade, né? E o bicho era ruim que é um raio, né? Era ruim pra caramba, né? Depois que ele encontrou Jesus, aí ele se converteu, ficou uma benção. Então, talvez, né? Talvez este espinho da carne do apóstolo Paulo pode ter sido, então, essas enfermidades que ele sofria, né? Essas dificuldades que ele sofria. A gente não sabe, a gente sabe que ele foi apedrejado algumas vezes, né? Pode ter levado uma pedrada, ficou com um defeito, a gente não sabe, né? O apóstolo Paulo foi ressuscitado por Cristo 2 vezes, né? Enfim. Então, ele era uma pessoa que sofreu muito, o apóstolo Paulo. Eu falo aqui de boca cheia, na minha opinião, pelo que eu conheço do Evangelho, que depois de Jesus Cristo, o maior pregador do Evangelho da história. Minha opinião. Entendeu? Minha opinião. Não estou dizendo que é. Eu estou falando que eu acho. O maior e melhor pregador do Evangelho depois de Jesus foi o apóstolo Paulo. E eu vejo pela história dele, eu já falei que você tem que aprender a conhecer as pessoas na Bíblia, né? Entendeu? Agora você tem que aprender a conhecer as pessoas. Lendo a Bíblia, você conhece as pessoas, entendem o que eles passaram, o que eles viveram. E aí você consegue compreender por que as pessoas pregavam o Evangelho, né? Por que as pessoas pregavam o Evangelho naquele tempo, né? Era um tempo muito difícil. E a dureza que eles tinham no seu coração em relação a determinados assuntos, tá? Em relação a determinados assuntos. Então, era uma vida muito dura, uma situação muito difícil que esses caras viveram quando pregaram o Evangelho, né? E
É, Jacir. Beleza. Um abraço, meu querido. Deus abençoe você aí, tá? Você é sempre bem-vindo aqui conosco, tá bom, mano? Deus abençoe você aí. Um beijo hétero aí pra você, viu, meu querido? Então, a graça de fato superabundou na vida de Paulo, né? E ele era um homem muito usado, cheio do Espírito Santo, talvez em função das muitas dificuldades que ele tinha para pregar o evangelho, e ele teve todas as características, ou todas as oportunidades de ter desistido, embora, porém nunca desistiu, né? Nunca desistiu, nunca abandonou as suas características cristãs, honrou a Cristo até o final da sua vida e morreu por Jesus, né? Morreu por Jesus. Então, é muito legal a gente falar sobre o apóstolo Paulo. Eu acho que ficou bem explicadinho para todo mundo, né? Acho que ficou, né? Bem explicadinho aí para todo mundo o nosso texto, ficou bem legal e deu para você aprender bastante hoje, né? Tá bom? Um beijo para vocês então, tá? Eu vou fazer uma oração final de semana. Se você quiser, abre suas mãozinhas e ora comigo. Querido Deus, em nome de Jesus, Papai do céu, peço que o Senhor nos abençoe. Que a tua mão poderosa, Senhor, esteja aqui conosco de uma maneira especial, para que nós possamos aprender com o Senhor, entender as coisas com o Senhor. Que o Senhor, querido Deus, Espírito Santo, possa nos ensinar todos os dias, possa nos conduzir todos os dias, para que a gente ande na tua presença e seja uma bênção. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente saia da religião, Senhor, e possa andar contigo de uma maneira limpa, livre, leve, e a gente possa então entender e aprender a tua palavra, para que a gente possa aprender que o Senhor domina todas as coisas, que tudo está debaixo da tua autoridade e que as permissões do Senhor geram tudo aquilo que precisam acontecer. Eu quero te agradecer, Deus, por essa semana, abençoar cada um dos irmãos, cada um dos pastores, cada um dos obreiros que está aqui comigo. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que o Senhor nos ensine, para que a gente possa ensinar a verdade, ensinar a tua palavra e assim sermos libertos da mentira em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe a água que está diante de cada um dos irmãos, que quando eles beberem dessa água, eles sejam abençoados em nome de Jesus. Amém e amém. Um beijo para todo mundo. À tarde a gente vem nos desdobramentos, tá bom? Tenha um excelente final de semana e a gente se vê à tarde e depois aí no culto de domingo eu estou esperando todo mundo para a gente estudar um pouquinho mais a Bíblia juntos, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Tenham um excelente final de semana. Que Deus abençoe você, a tua família, os teus filhos, tá bom? Fiquem com Jesus. Tchau, galera. Beijo.